7 dores celestiais que os eleitos de Deus enfrentam e como superá-las com poder sobrenatural. Maria sempre acreditou que a fé poderia mover montanhas. Em sua pequena cidade, repleta de lendas e milagres, ela era conhecida como a mulher que não vacilava ao clamar a Deus. Mãe solteira, seu coração pulsava pelas veias de seu único filho, Pedro. Com apenas 8 anos, ele era o sol que iluminava seus dias, um pequeno guerreiro cheio de vida. Até que um dia, tudo mudou. Um diagnóstico cruel, uma doença terminal. As palavras do médico ecoaram como um trovão, despedaçando os fundamentos da sua existência. Desesperada, Maria buscou consolo na oração, correndo até a capela, onde tantas vezes havia sentido a presença divina. A luz suave que atravessava as janelas, os bancos de madeira onde tantos milagres foram orados, tudo parecia pulsar com a energia da vida. Santa Rita, interceda por nós, ela clamava. A comunidade logo se uniu a ela em vigílias que eram mais do que simples orações. Eram manifestações de esperança. Naquele ambiente, a fé era palpável, como um cobertor aquecido em uma noite fria. Famílias se uniam, conscientes de que o amor coletivo poderia desafiar os planos sombrios da doença. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas e os tratamentos não traziam resultados, a incredulidade começou a entrar em seu coração, como uma sombra traiçoeira. Numa noite silenciosa, Maria se viu cercada não apenas pela escuridão externa, mas também pela interna, onde sua fé parecia vacilar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A luta de Maria a levou a buscar curas alternativas, promessas que brilhavam como estrelas, mas só traziam desilusão. O vazio na sua alma se intensificava e a dor de impotência a consumia. Até que, numa noite de luar resplandecente, ela decidiu voltar à capela, não mais como uma mãe desesperada, mas como uma serva confiante. Com fervor renovado, Maria ajoelhou-se diante do altar, onde a luz da lua banhava tudo, enquanto ela clamava a Deus por um milagre. Foi então que um brilho esplendoroso iluminou o altar, e um anjo apareceu envolto em luz e paz. Sua mensagem tocou não só o coração de Maria, como de todos que estavam ali, revelando que a fé verdadeira sempre encontra caminhos, mesmo em meio ao desespero. O destino, então, estava prestes a mudar. A cura de Pedro não era apenas física, era espiritual. As almas ao redor se uniram num só clamor, e o que começou como um ato de desespero se transformou em um cântico de alegria. Maria sabia que havia muito mais por vir. Aqueles que presenciaram o milagre saíram da capela com corações transformados, e a pequena cidade sentiu a força de um amor divino restaurador. Mas a pergunta permanecia em seu coração. O que mais Deus estava prestes a revelar em suas vidas? Maria sentia a transformação ao seu redor. Cada passo que dava fora da capela parecia ecoar a nova certeza de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Deus poderia irromper com toda a força. Seu coração pulsava em um ritmo vibrante, enquanto os rostos da comunidade refletiam esperança renovada. As mãos se uniram em abraços, e as lágrimas que escorriam eram lágrimas de gratidão, não de tristeza. Nos dias que se seguiram, algo incrível aconteceu. A cidade, outrora marcada pela dúvida, ganhou um novo brilho. As histórias de fé e milagres, como pequenos sinais nas nuvens, começavam a ser compartilhadas pelas famílias.
As noites eram iluminadas não só pelo luar, mas pela luz da esperança. Maria decidiu que era hora de compartilhar sua experiência, de se tornar uma voz que ecoaria a promessa divina. Ela organizou encontros na capela, onde cada pessoa poderia contar sua própria história de dor e superação. Havia algo poderoso na reunião de testemunhos. Eram como blocos de construção de uma nova era de fé. As pessoas falavam sobre suas perdas, desafios e como em cada um deles haviam encontrado um vislumbre do sagrado. Maria escutava atenta e a cada relato seu coração se enchia mais de amor e compaixão. Mire nos altos planos que Deus tem para nós, dizia ela com entusiasmo, e a congregação respondia em uníssono, sua energia se intensificando a cada palavra. A fé compartilhada era mais carregada, quase palpável, como um fio que unia cada coração presente. Eram voltas ao passado, lembranças de lutas, mas também o brilho de novos começos. Ali, nas paredes daquela capela, as dores começaram a se transformar em testemunhos de vitória. Uma comunidade que outrora sentia medo agora se tornava um farol de esperança, iluminando não apenas a cidade, mas também a vida de cada um. Contudo, Maria sabia que a jornada estava longe do fim. Na vida, assim como na luta, outro desafio surgiria. Assim como as flores da primavera são seguidas por tempestades, aquele espaço sagrado que se tornara refúgio e base para muitos também estava prestes a ser testado. Uma manhã, enquanto os pássaros cantavam e a brisa suave trazia um doce perfume de flores, um novo sussurro ecoou nas margens do coração de Maria. Um chamado mais profundo, que exigia dela não apenas uma resposta, mas uma entrega total. Sua intuição a guiava para um propósito maior e uma sensação de urgência crescia. O que Deus estava prestes a fazer era ainda mais grandioso. Então, ao orar com fervor, Maria ouviu claramente a voz de Deus. Erga um novo altar, não apenas de pedras, mas de amor e unidade entre todos. Sentou-se, refletindo sobre aquele comando divino. Um novo altar. O que isso significava? Ela não tinha certeza. Mas uma coisa era clara. O tempo de relutância havia passado. Era hora de agir. E naquele momento, uma nova visão surgiu diante dela. Um grande evento na cidade, um dia de celebração e adoração, onde cada pessoa pudesse trazer suas experiências de dor e milagres. Maria olhava os rostos da comunidade, vibrantes de expectativa, e percebeu que esse momento poderia mudar tudo novamente. Mas o que aconteceria quando as portas de novo se abrissem e a cidade se unisse em um clamor ainda mais profundo? O que Deus revelaria para cada coração ali presente naquele dia tão aguardado? A expectativa pairava no ar, tão palpável quanto a luz que inundava a capela, e Maria sabia que estavam prestes a testemunhar algo verdadeiramente sobrenatural. Maria estava determinada. A ideia de erguer um novo altar pulsava em seu coração como um tambor, ressoando a cada amanhecer. A cidade ardia com a expectativa, e cada conversa na capela acendia faíscas de fé e esperança. O formato do evento começava a tomar forma em sua mente, um dia dedicado à adoração, à união e ao testemunho. Ela se via com um caderno em mãos, rabiscando ideias, preenchendo páginas de sonhos e orações. Precisamos de um local amplo, pensou. O campo em frente à capela, com seu céu azul e grama verde, foi o primeiro lugar que lhe veio à mente. Assim, em meio a risos e abraços, nascia a ideia de um grande piquenique espiritual, onde almas pudessem celebrar juntas louvor, danças, palcos abertos para palavras de gratidão e oração. Era um convite para que todos fossem parte da construção desse novo altar. Assim que a notícia começou a circular, como um vento leve que traz boas novas, a cidade inteira se mobilizou. As famílias se uniam, cada uma trazendo sua contribuição.
um prato de comida típico, uma história incansável de superação ou um antigo instrumento musical. A cada semana que passava, os preparativos ganhavam vida. Maria estava atenta a cada detalhe, desejando que tudo refletisse a beleza da edificação dessa nova esperança. Mas em meio a toda essa movimentação cheia de alegria, Maria não podia ignorar as vozes que sussurravam dentro dela. Seria aquela celebração um teste de fé, um campo de batalha espiritual? Ela sabia que toda grande jornada enfrentaria adversidades. Então, todos os dias, Maria se retirava para orar, buscando força e proteção para o que estava por vir. Dai-nos coragem, Senhor, e que cada coração esteja aberto para te ouvir, clamava. Nas noites tranquilas, Maria se sentava na capela e lembrava das dores que cada pessoa da comunidade havia compartilhado. Eram histórias que falavam de perda, de incertezas e de medos. Contudo, agora, esses mesmos corações buscavam cura através da união. As memórias do passado não eram apagadas, mas se entrelaçavam com a esperança de um amanhã melhor. Então, na semana que antecedeu o evento, um frio na barriga tomou conta de Maria. Ela ouviu as vozes da dúvida sussurrando: "E se não sair como esperado?" Mas logo lembrou-se da certeza que escutou em oração e do chamado divino. Estamos todos juntos nisso, refletiu. A força da comunidade seria o seu suporte. Maria decidiu que cada provocação ao medo seria um passo a mais para a fé. Quando chegou o grande dia, a cidade estava linda, mais vibrante do que nunca. As pessoas começaram a se reunir, algumas com sorrisos largos, outras com lágrimas nos olhos. A música flutuava pelo ar e o aroma das comidas típicas preenchia os sentidos. O altar, especialmente montado com flores frescas, era um símbolo da nova aliança e união. Maria olhou ao redor e, em um instante, o que viu a tocou profundamente, um mar de rostos iluminados cheios de fé. Enquanto o sol se punha, iluminando tudo com um dourado revelador, Maria subiu ao palco. A multidão estava atenta, os corações batendo em uníssono. Hoje não é um dia como qualquer outro. Ela começou com uma voz firme. Hoje nós celebramos a unidade, a cura e os milagres que Deus tem preparado para nós. O murmúrio de concordância ecoou, e uma onda de energia atravessou a multidão. Um novo chamado se formava no espaço sagrado. Mas seria esse o momento em que as promessas de Deus se tornariam visíveis? Poderiam todos ali testemunhar a manifestação do sobrenatural? As perguntas pairavam no ar enquanto a adoração começava, e o que estava por vir era incerto. Mas Maria sentia que a presença divina estava ali, prestes a tocar cada vida. Afinal, a verdadeira festa estava apenas começando. O brilho macio do sol se desvanecia lentamente, enquanto a música enchia os corações de esperança. Maria respirou fundo, sentindo que cada nota tocava não apenas os ouvidos, mas as almas de todos os presentes. A atmosfera estava carregada de uma expectativa elétrica. As primeiras vozes se elevaram, um coro de adoração que penetrava o céu, e a mensagem de fé começava a ecoar como uma sinfonia divina. Enquanto as vozes fervilhavam ao seu redor, Maria sentiu uma força inexplicável a envolver. Era como se cada palavra estivesse sendo guiada pelo Espírito Santo, abraçando a multidão em um abraço caloroso e acolhedor. Ela olhou para os rostos que refletiam alegria e ao mesmo tempo anseio. Anseio por mudança, por transformação, por milagres. Deus está aqui, irmãos. Ele trouxe cada um de vocês para esta hora sagrada. A voz de Maria ressoava firme. Hoje, vamos falar sobre as dores celestiais que todos nós enfrentamos ao longo da vida. Dores que moldam nossa fé, que nos testam e, acima de tudo, que nos aproximam de Deus. A princípio, houve um silêncio respeitoso, como se a própria natureza parasse para ouvir. Então, Maria começou a compartilhar.
A primeira dor é a solidão. Muitos de nós já sentimos o peso da ausência de alguém querido, ou até mesmo a sensação de não sermos compreendidos. Mas, lembrem-se, Deus nunca nos abandona. Ele é a luz nas horas mais sombrias. As reações da multidão eram palpáveis. Uma mãe enxugou uma lágrima, enquanto um jovem a sentia, concordando com a dor que ecoava em seu peito. Maria continuou, falando das outras dores. A dor da perda, da dúvida, da insegurança e da traição. A cada uma que mencionava, um murmurinho de compreensão percorria o povo. Todos ali estavam conectados, compartilhando essas experiências universais de fé. Mas aqui está a boa notícia, Maria exclamou, seu coração pulsando com fervor. Para cada dor, existe um poder sobrenatural à nossa disposição. A segunda dor, a da perda, é transformada em esperança quando entregamos tudo nas mãos de Deus. E a dúvida? Essa se dissipa quando fixamos nossos olhos nas promessas do Senhor. A multidão começava a se agitar, energizada pela mensagem. Alguns erguiam as mãos, expressando gratidão, enquanto outros murmuravam amens. Um velho, de cabelos brancos, levantou-se. É verdade, minha irmã. Eu perdi meu filho, mas Deus me deu força para seguir. O calor da união crescia à medida que o clima espiritual se intensificava. Maria percebeu que cada testemunho, cada história compartilhada era um fragmento de cura que caía como chuva abençoada. Não estamos sozinhos, meus amados. Cada um de nós é parte de um plano maior, uma tapeçaria divina, onde nossas dores se entrelaçam com a glória de Deus. Ele transforma nossas cicatrizes em testemunhos. Enquanto prosseguia, ela notou um murmúrio que se transformou em clamor. As pessoas estavam se levantando, trocando histórias de fé, se encorajando mutuamente. O altar agora não era apenas um espaço vago, mas um símbolo de promessas renovadas, com vidas sendo restauradas. Hoje, declaro que cada um de vocês é um escolhido de Deus. Não permitam que a dor os defina, mas sim a sua fé. As palmas vibravam e a adoração aumentava como uma onda de amor, gerando um verdadeiro tsunami espiritual. E no coração do evento, uma nova pergunta surgia. O que mais Deus poderia fazer ali, naquela noite transformadora? Um silêncio sagrado se instaurou momentaneamente, enquanto a expectativa crescia cada vez mais. O que estava por vir superaria todas as expectações, ou seria um novo desafio que exigiria ainda mais firmeza na fé? O poder sobrenatural estava à porta, e todos estavam prestes a sentir sua intervenção. Maria sorriu, sentindo que a verdadeira jornada ainda estava por se revelar. O clamor da multidão ecoava e a atmosfera estava mais carregada do que nunca. Maria sentia cada respiração ao seu redor, cada olhar cheio de esperança, e sabia que a hora da verdade estava chegando. Meu povo, deixem as barreiras do medo e da ansiedade caírem, ela exclamou, sua voz firme e cheia de compaixão. Vamos falar sobre a terceira dor, a dor da insegurança. Muitos de nós já duvidamos de nossa própria identidade, de nossa capacidade de ser amados e de amar. Um murmúrio de identificação passou pela congregação, e algumas pessoas começaram a se entreolhar, entendendo como essa dor os unia. Maria prosseguiu. É fácil sentir-se perdido em meio a tantas vozes e expectativas. Mas a palavra nos diz que somos amados, escolhidos e feitos à imagem de Deus. Não importa o que o mundo diga, a verdade divina sempre prevalecerá. Enquanto falava, a presença do Espírito Santo era quase palpável. As mãos começaram a se erguer em adoração, e lágrimas escorriam pelo rosto de muitos. Ali, naquela quarta dor, a dor da traição, uma mulher se levantou. Com uma voz embargada, começou a compartilhar como havia sido traída por um amigo próximo.
Eu achei que nunca iria conseguir perdoá-lo, mas hoje sinto que Deus me chama para liberar esse peso. Maria sorriu e disse: essa é a libertação que vem de Deus. Quando liberamos a dor da traição, abrimos espaço para a verdadeira cura. Um coração perdoador é um coração livre. A mulher, agora com lágrimas de alívio, virou-se para a congregação, e um clamor unânime se levantou. Amém! Ecoou em uníssono, como um pacto sagrado entre aqueles que desejavam deixar para trás todo o ressentimento. Em meio a este momento sagrado, a paixão de Maria crescia. Agora falemos da dor da dúvida. Quem aqui nunca questionou a sua fé? As cabeças começaram a balançar, e a energia no ar pareceu vibrar. Esses momentos de dúvida são testes, mas são também oportunidades. O Senhor nos convida a confiar, mesmo quando não conseguimos ver. Ele diz: minha graça te basta. Todos ali estavam vivos com a mensagem. Um homem de terno com a voz trêmula levantou-se e declarou: uma vez eu duvidei de tudo, mas fui restaurado. Hoje estou aqui para testemunhar que Deus sempre responde. Maria sentiu uma onda de alegria interiormente. Era como se cada dor se transformasse num testemunho maior. E, finalmente, a dor da perda. Ah, essa dor é profunda e pesada, mas ela pode ser transformada em esperança. Quando entregamos a nossa tristeza a Deus, Ele coloca em nosso coração uma paz que excede todo entendimento. As luzes pareciam brilhar mais intensamente e as lágrimas desciam como bênçãos. O calor do amor divino envolvia todos ali presentes e seus corações pulsavam em sintonia. Maria então fez uma pausa, observando a reação das pessoas. Algumas estavam de pé, outras ajoelhadas, buscando essa conexão genuína e profunda com Deus. Um murmúrio surgiu, crescendo como uma onda que não queria parar, e o poder da adoração elevava-se ainda mais. Hoje você pode escolher superar suas dores com o poder sobrenatural que Deus oferece. Mas o que mais Ele pode fazer por nós? Quais portas Ele abrirá? O ar estava tenso com a expectativa. Maria sabia que a noite ainda guardava surpresas. O chão palpitava de expectativa e fé. E no clímax daquela noite, a pergunta ficou pairando no ar. Que intervenção divina poderia ocorrer? E como isso mudaria o destino de todos eles? Uma nova fase da jornada estava prestes a começar, e a promessa de Deus aguardava, vibrando como um eco distante. O silêncio reverberava enquanto Maria observava os rostos da multidão, cada um refletindo a luta interna e o desejo por cura. As vozes, os murmúrios e os gemidos se entrelaçavam em uma sinfonia de anseios. O Espírito Santo parecia dançar entre eles, tocando corações sedentos. A atmosfera pulsava com uma nova realidade, onde as dores ficavam pequenas diante do amor imenso de Deus. Maria respirou fundo, sentindo a energia ao redor, um convite à transformação. Meus irmãos e irmãs, hoje estamos aqui para romper as cadeias que nos prendem. Vamos falar sobre a dor da rejeição. A simples menção da dor causou um estremecimento. Muitas cabeças se abaixaram e lágrimas brotaram de olhos que já haviam experimentado o silêncio cortante da desprezo. Essa sensação de não pertencimento é uma sombra que nos persegue, mas lembrem-se, somos aceitos. Em Cristo, somos novos, as coisas antigas passaram. As palavras de Maria ecoaram, cada sílaba carregando poder. Um grupo de jovens que antes estava distraído, agora ouvia atentamente, suas cabeças erguidas pelo brilho da esperança. Uma mulher de paletó vermelho levantou-se, sua voz tremia, mas a determinação era clara. Eu vivia a rejeição ao longo da vida. Até mesmo na minha família, eu era a ovelha negra, mas ao ouvir essas palavras, percebo que não sou menos amada por Deus. O clamor de sua declaração gerou um murmúrio de apoio e empatia. Muitos levantaram as mãos, como se pudessem tocar a coragem que ela havia trazido para o espaço.
Sim, Maria exclamou, sentindo-se energizada. Quando reconhecemos a aceitação de Deus, quebramos as barreiras que nos isolam. Somente Ele pode preencher os vazios de nossa alma com amor e compreensão. A congregação começava a se mover como um mar em tempestade, com braços levantados e corações vibrando. Um coro espontâneo se formou, as vozes se unindo em adoração e rendição. Aleluia! Alguém gritou, e logo a multidão repetiu, a clamor erguendo-se ao céu. As paredes do auditório vibraram sob o peso de uma nova unção. Vamos avançar e falar sobre a dor da culpa, Maria disse com firmeza. A menção dessa dor fez muitos cair no solo, como se a consciência de pesos invisíveis tivesse sido tocada. Quantos de nós carregamos fardos que não são nossos para carregar? A culpa nos separa do amor de Deus. Mas hoje ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em meio a essa revelação, um homem de cabelos grisalhos, que observava a cena com a expressão transformada, tomou coragem e disse, eu achava que nunca poderia ser perdoado, mas hoje eu libero minha culpa nas mãos de Deus. Seu testemunho fez brotar um sentimento coletivo de libertação. Os ombros se erguiam. O peso da culpa se tornava leve, e a atmosfera se tornava um lugar de graça. Ao nos despirmos do sentimento de culpa, Maria continuou, abrimos espaço para o amor restaurador de Cristo. Ele está aqui para curar e renovar suas vidas. O som de um tambor ressoou ao fundo, criando um ritmo que pulsava como o coração da multidão. O brilho das luzes parecia esquentar, refletindo as emoções intensas que corria ali. Cada pessoa estava conectada à mensagem, e as lágrimas, que antes eram de sofrimento, agora faziam parte de um cântico de liberdade. Maria olhou para o alto, sentindo a presença divina descer sobre eles, preenchendo os espaços com amor. E agora, amados, o que mais Deus pode estar nos revelando? A pergunta girou na mente de cada um, inquietante e cheia de promessas. Enquanto a energia se intensificava, Maria sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. O que mais o Senhor estava preparando para aqueles que buscavam sua face? A expectativa enchia cada canto do recinto, e todos se perguntavam, com os corações acelerados, quando Ele intervirá em nossas vidas novamente? A luz era intensa agora, uma luminosidade que parecia atravessar a alma de cada um ali presente. Maria sentia que a atmosfera se tornara quase palpável, como se a própria presença de Deus estivesse circulando entre os rostos reunidos. A esperança estava tão viva que a multidão respirava em uníssono, como se fizessem parte de um grande corpo. Agora vamos nos deparar com a dor do medo, Maria proclamou, e suas palavras caíram como gotas de chuva em um deserto sedento. Desde o mais jovem até os mais velhos, a expressão coletiva de terror e fragilidade tomou conta. O medo tinha muitos rostos, o medo do futuro, das perdas, das rejeições. O sussurro de incerteza uniu todos numa dança de angústia. Mas lembre-se do que a palavra diz. Maria continuou, com um tom firme que cortava a escuridão. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Com isso, as reações começaram. Algumas pessoas se levantaram, como se uma verdade libertadora tivesse rompido as correntes que as mantinham paralisadas. A congregação começou a clamar, e os brados de liberdade foram ecoando. Entre os que clamavam, uma jovem com lágrimas escorrendo pelo rosto bradou. Eu sempre temi ser rejeitada. Isso me afastou de tudo e de todos, mas hoje quero entregar esse medo nas mãos do Senhor. Maria sentiu um impulso dentro de si. A coragem que brotava ali era contagiante. A energia do Espírito parecia usá-la como instrumento. Sim, minha querida, Maria respondeu com emoção. Se você serve a um Deus que é maior que nossos medos, por que você ainda se apega a eles? Hoje é o dia de soltar.
O som das vozes começou a criar um ritmo pulsante, um próprio hino de libertação que preenchia o espaço. A respiração coletiva tornou-se como um cântico de adoração. Os braços se levantavam e, à medida que as vozes se uniam, a sala parecia um templo construído sobre a fé. Santo, Santo, Santo! Alguém começou a cantar e logo todos estavam acompanhando, num coro que ressoava com força no coração de cada um. Maria observava, a alegria pulsando em seu coração. Quando o medo se vai, a confiança de Deus entra. Ele é nosso refúgio e fortaleza. A sensação de conexão e união era indescritível, como uma onda poderosa lavando a dor e a desconfiança. Havia uma harmonia que se formava entre os que ali estavam. Uma nova compreensão de que não estavam sozinhos na batalha. Cada um de vocês é amado, é escolhido. E lembrem-se, a dor que sentem foi carregada por Cristo. A declaração fez um brilho nos olhos da congregação. Maria continuou a encorajar aqueles que lutavam, aqueles que se sentiam impotentes, para abrirem seus corações e aceitarem a plenitude do amor de Deus. Ele nos trouxe para essa presença e não vamos sair daqui do mesmo jeito. À medida que o culto avançava, a atmosfera se tornava cada vez mais eletrizante. As expressões de fé no rosto da multidão se tornavam cada vez mais intensas. O homem de cabelos grisalhos, agora com um sorriso iluminado, exclama: "Eu deixei a aceitação de Deus entrar. A dor desapareceu." E outros acompanhavam o seu grito de alegria, dando glórias a Deus. No entanto, Maria sentia que as ondas da transformação não haviam terminado. Algo ainda faltava. E agora, amados, vamos falar sobre a dor da traição. Quantos de nós já fomos feridos por aqueles em quem confiávamos? A pergunta pairou no ar, carregada de tensão. O que seriam essas cicatrizes? E como a luz de Deus poderia entrar ali? Como um ímã, puxando a atenção, todos se inclinaram para ouvir, e o silêncio se fez. A responsabilidade daquele momento pesava, mas Maria sabia que ali, em meio às suas vulnerabilidades, a verdadeira cura estava prestes a começar. O silêncio era denso, e a expectativa pulava no peito de cada um. Maria olhou para a multidão, cada rosto refletindo uma história de perdas e cicatrizes profundas. Era uma dor coletiva, mas também uma chance de cura. Com a voz suavemente determinada, ela começou. A traição é uma das dores mais difíceis de carregar. Muitas vezes vem de quem mais amamos, e esses ferimentos podem deixar marcas eternas. As palavras de Maria descongelaram o ambiente. Vários no público assentiram com a cabeça, enquanto alguns murmuravam em concordância. Ela podia ver que ali, atrás das máscaras de força, estavam corações machucados à espera de libertação. Lembrem-se nesse momento que Jesus também enfrentou traição. Judas, um dos seus, vendeu sua amizade por 30 moedas. A comparação fez o murmúrio aumentar. A identificação com o sofrimento do Messias gerava uma conexão profunda, uma luz no meio da dor. O que nos ensina isso? Maria continuou. Jesus não deixou que a traição o parasse. Ele escolheu o perdão, e foi por meio desse perdão que obteve a verdadeira liberdade. A traição é uma porta escura, mas se você entrar por ela com fé, encontrará uma luz mais brilhante do que jamais imaginou. A reação na sala foi instantânea. Algumas pessoas começaram a secar lágrimas, enquanto outras se levantavam em adoração. Aqueles que outrora estavam sentados em meio à dor, levantaram-se, movidos por um espírito de esperança renovada. O homem de cabelos grisalhos, agora com uma expressão de compreensão, gritou: "Eu irei perdoar, não posso mais carregar essa dor." Maria sentiu a força do Espírito Santo ao seu redor. As vozes começaram a ecoar, proclamando o desejo de libertação. Sim, a libertação vem pela escolha de perdoar. Perdoar aqueles que nos feriram é um ato de amor.
é dar a nós mesmos a chance de viver em paz. As expressões na multidão passaram de medo e tristeza para uma determinação vibrante. Como um coral, muitos começaram a compartilhar testemunhos, uma energia pulsante de fé e renovação se espalhou. Eu fui traído pelos meus amigos, mas hoje deixo essa dor nas mãos de Deus, disse uma mulher de olhos brilhantes. Eu deixo a traição e abraço a liberdade do meu coração. O ar estava carregado de esperança e amor. Maria, emocionada, inclinou-se para a frente, sua voz se aquecendo ainda mais. Quando abrimos espaço para o perdão, estamos invocando a presença de Deus em nossas vidas. Perdoar não significa esquecer, mas nos libertar da prisão que a traição nos impôs. A atmosfera se tornava cada vez mais eletrizante. Ao redor, a congregação estava completamente envolvida em oração. O poder do perdão estava ali, agindo como um bálsamo sobre corações feridos. As lágrimas viravam símbolos de cura, um sacrifício de entrega aos pés do Senhor. Mas enquanto a luz da libertação se espalhava, Maria percebeu que uma nova carga se acumulava no ar. A lembrança de traições passadas ainda poderia assombrar aqueles que não haviam encontrado paz total. Ela sabia que tinha que conduzir esse momento a uma nova dimensão. Antes de encerrarmos, quero que pensem sobre sua própria dor. O que essa traição ainda significa para você? O que ainda está prendendo seu coração? Maria falava com um tom suave, mas firme, o convite ecoando como um chamado para cada alma presente. Vamos entregar essa dor, mesmo que sejam mágoas antigas, porque Deus deseja nos libertar integralmente. O chamado estava feito, e a sala rapidamente ficou em silêncio novamente. Cada coração estava prestes a enfrentar um novo desafio, soltar o que havia se apoderado, permitir que Deus transformasse suas dores em canções de vitória. Uma inquietação tomava conta do ambiente, e Maria percebeu que o clima mudava. Algo estava prestes a acontecer. A tensão no ar era palpável, como se uma força invisível estivesse reunindo cada pessoa ali presente em um só propósito. Maria olhou para os rostos que a cercavam. Aqueles olhos, antes perdidos na dor da traição, agora refletiam uma determinação nova, como se a luz divina estivesse se infiltrando em cada canto escuro de seus corações. O que mais precisamos entender, continuou Maria com um fervor crescente, é que a traição não é somente uma ferida, mas uma oportunidade de transformação. Cada um de nós carrega dentro de si dores que podem nos levar a um nível mais profundo de conexão com Deus. As 7 dores celestiais que enfrentamos não estão lá para nos derrotar, mas para nos elevar. Os murmúrios de assentimento subiram na sala, um coro de vozes cada vez mais entusiasmadas. Maria percebeu que a multidão se tornava um mar de esperança transbordando, e seu coração pulsava em resposta àquele anseio coletivo. Vamos começar, ela exclamou, com a paixão de quem sabe que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. A primeira dor celestial é a solidão. Todos nós já nos sentimos sozinhos em nossas batalhas, mas Deus nos chama a lembrar que Ele nunca nos abandona. Ele é nosso companheiro em cada passo, em cada lágrima. Quando enfrentamos a solidão, é hora de nos voltarmos para a sua presença, para a sua palavra, que diz que somos amados e aceitos. Uma mulher não resistiu e se levantou, as palavras de Maria ressoando em sua alma. Eu estava tão sozinha, mas agora sei que Ele está comigo. Sua declaração encheu o ambiente de um combustível novo. Outros se juntaram, compartilhando experiências similares, toda a sala se transformando em um testemunho vivo do amor de Deus. A segunda dor é a perda, disse Maria, sua voz carinhosa, mas firme. Perder alguém que amamos é devastador. A dor é real, é profunda, mas mesmo na perda, nós temos a promessa da ressurreição.
Cada lágrima que derramamos rega a semente da esperança. Alguns soluços de dor podiam ser ouvidos, mas a atmosfera estava mudando. Corações se aqueciam ao reconhecer que a dor da perda poderia se converter em renovação. Ah, agora chegamos à traição, continuou Maria, segurando a mão de alguém do lado dele. Esta dor é a mais frequente entre os escolhidos. Mas lembre-se, é uma escolha a cada dia. Será que você deseja levar isso consigo ou entregá-lo aos pés do Senhor? Como se uma onda de calor percorresse aquele lugar, muitos levantaram as mãos, clamando pela libertação. Isso não será em vão, gritou um homem, seus olhos brilhando com convicção. Maria sorriu ao ver o poder do Espírito Santo trabalhando. Ela estava apenas começando a listar as dores celestiais. O medo, a dúvida, a rejeição e a frustração também foram abordadas. Cada elemento foi tratado como uma oportunidade de transformação, uma chave que poderia abrir novas portas para o crescimento espiritual. Quando olhamos para nossas dores, devemos ver o que Deus pode fazer por meio delas, enfatizou ela, sua voz carregada com um sentido de urgência. Há poder sobrenatural esperando por aqueles que se dispõem a confiar. Agora, no momento final, eu convido vocês a colocar essas dores nas mãos de Deus. Mas o que vem a seguir? A oração ainda não terminou, e aqueles que ouvirem o chamado vão se lançar em algo que nunca imaginaram. O clima esquentou ainda mais, e de repente um estrondo ressoou do fundo do salão. Era como se algo tivesse quebrado, como se uma barreira invisível estivesse prestes a cair. Maria olhou para o fundo da sala, onde sombras estavam começando a dançar sob uma luz intensa. A expectativa crescia. Está acontecendo algo extraordinário. O que poderia ser? Ela sabia que Deus estava prestes a se manifestar de uma maneira que ninguém esperava. O que seria esse novo mover divino? À medida que a luz se intensificava, o vento parecia sussurrar promessas de transformação. Maria sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo e a presença do Espírito Santo envolvia todos ali, como um manto de amor e compaixão. Agora é hora de liberar nossas dores, exclamou ela, sua voz ressoando como um eco sagrado. Vamos entregar cada lágrima, cada traição e cada medo nas mãos de Deus. A multidão estava em êxtase. Muitas pessoas se levantando, seus rostos iluminados pela luz divina. Fogo de adoração se acendeu e cada coração pulsava em resposta a uma nova verdade. Maria viu pessoas se abraçando, chorando e orando em uníssono. Era um momento de libertação que transcendeu o tempo e o espaço. Eis que faço novas todas as coisas, proclamou Maria inspirada. Hoje, as correntes que nos mantinham atados estão sendo quebradas. Cada um de vocês é chamado a viver na plenitude do amor de Deus. Os sussurros começaram a se intensificar e a atmosfera vibrava com uma nova energia. No meio da multidão, um homem de cabelos grisalhos começou a falar sobre como tinha lutado contra a tristeza por anos, mas naquele dia sentia-se livre. Hoje eu libero tudo, ele declarou, e as palmas da congregação vibraram em apoio. Maria sentiu uma corrente de fé crescente e sabia que algo sobrenatural estava em movimento. Agora, olhando nos olhos dos presentes, Maria tocou em um ponto crucial. A última dor celestial é a dúvida, mas lembrem-se, duvidar é humano. Todos nós já passamos por momentos de incerteza. Mas quando colocamos nossa confiança em Deus, a dúvida se dissipará como névoa ao amanhecer. Ela começou a orar por aqueles que se sentiam perdidos ou desconectados, e imediatamente as pessoas começaram a orar em voz alta, clamando por clareza e propósito. A energia coletiva era palpável. A presença de Deus estava ali, manifestando-se de forma poderosa. Os rostos que antes estavam fechados agora se abriram em um sorriso de esperança. Juntos,
Todos testemunharam como a dor, que uma vez separava, agora os unia como irmãos e irmãs na fé. Vamos entregar tudo, cada um de nós, nas mãos de aquele que nos criou. Porque hoje vamos sair daqui como novos. Continuou Maria, seu coração transbordando de gratidão. Nesse exato momento, algo extraordinário aconteceu. Um brilho radiante inundou a capela, e os rostos refletiam essa luminosidade quase divina. Era como se o céu se abrisse. Maria caiu de joelhos, e todos ao redor começaram a fazer o mesmo, rendidos à presença gloriosa de Deus. As lágrimas de alegria escorriam como mananciais, e a fé estava sendo reavivada como nunca antes. Mistério de Deus vai além do que podemos compreender. Cada um evocava em fé. As vozes se uniram em louvor, e logo um cântico de adoração ecoou como um só coração pulsante. Era um renascimento espiritual para a cidade, um clamor que reverberaria por gerações. Quando tudo finalmente se acalmou, uma grande paz invadiu a capela, como um abraço suave. Maria olhou ao redor e viu não mais uma multidão de feridos, mas um exército de vencedores, cada um com seu próprio testemunho e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer adversidade. Meus amados, lembrem-se sempre, as provas que enfrentamos são somente a fornalha de onde os grandes testemunhos surgem. Deus está fazendo algo novo em nós e por nós, concluiu Maria, seu coração transbordante de alegria e fé. Vocês são os escolhidos, os portadores da luz. Levem adiante essa chama. E então, enquanto as luzes começavam a se apagar e a adoração se acalmava, uma nova certeza se firmava nos corações. As dores celestiais eram apenas a porta que levava para o poder sobrenatural de Deus. A cidade, agora unida em fé, estava prestes a ser um testemunho dessa verdade majestosa, vivendo na gloriosa liberdade que só Jesus pode dar. No final, Maria sabia que estava apenas começando uma nova jornada, e o que Deus tinha preparado estava além da imaginação. Mas ao menos, o que se repetia em sua mente era a certeza de que isso era de fato um novo começo. Amados, se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever agora no canal. Mais histórias exclusivas de fé virão e você não vai querer perder. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir de você. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Vamos juntos levar a luz de Deus aos corações.